Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Senhora Literatura. Hoje eu vou falar de uma poeta que nasceu no Rio de Janeiro, porém ela é super curitibana, porque já está morando aqui há muito tempo, e é a minha querida amiga Priscila Prado. Já falei outras vezes dela aqui no canal, já li poemas, já fiz entrevista, mas o que é bom vale a pena a gente sempre estar comentando. E eu ainda não tinha comentado sobre o livro Otsus, que é esse aqui, o mais recente livro da Priscila Prado. Tem a entrevista, vou deixar aqui nos cards para vocês assistirem, falando sobre o Otsus, mas eu queria também fazer um vídeo lendo alguns poemas para vocês conhecerem. Esse livro, pessoal, ele é mais do que um livro, ele é uma obra de arte. E vocês já vão entender um pouquinho do porquê. Mas antes eu vou apresentar então a Priscila. Ela nasceu no Rio de Janeiro, como eu disse, mas mora aqui em Curitiba. Ela é advogada, mas atualmente está fazendo também seu mestrado em letras. É uma pessoa que se dedica muito ao fazer literário, ao fazer poético, né? Tanto na prática, né, nos seus livros, quanto na teoria, estudando sobre isso e fazendo atividades relacionadas, né, participando de coletivos de mulheres escritoras. A Priscila faz parte também do coletivo Marianas, assim como eu, né? Inclusive, nos conhecemos lá. E ela tem aí uma intensa militância, então, pela palavra, né? Ela faz parte também do coletivo Era Uma Vez. E, então, está sempre aí nesse meio, né? Ela, então, tem vários livros já de poesia. Eu já li também aqui no canal, vou deixar também o card, o livro Alas, Pétalas e Labaredas, mas ela tem muitos outros, inclusive ela já foi até finalista do Prêmio Jabuti com o seu livro infantil, Preguiça e Outros Bichos. Então é uma poeta que vale a pena vocês conhecerem. Bom, Otsus, um nome meio diferente, né? A gente fica pensando assim, o que quer dizer Otsus? E todo mundo pensa, né? Ah, é susto ao contrário. E a Priscila brinca falando, não, é o contrário de um susto. E eu vou começar justamente por esse poema, que dá nome ao livro, que é pra gente já entender um pouquinho o que a Priscila tá querendo aí chamar de Otsus, né? Otsus. Alegria que se antecipa e já não está. A voz que já não há, o gosto que é lembrança. A ausência do que fora, o susto dessa falta. Desalívio, vertigem, embrulho no estômago, a forma evanescente que se recusa ao foco, certeza que se frustra sob força abrupta, ilusão fulminada pelo fato. Otsus, lágrimas ácidas sulcam minha face. Otsus é o avesso do alívio. Otsus é um susto ao contrário. Então, a Pri, quando ela fala desse livro, né, ela conta a história de que também é como se fosse aquela sensação, né, o Otsus, de quando você tem um membro fantasma. Você ainda sente a dor, mas aquele membro não está mais ali. Então é bem interessante. Ela conta a história, né, da cachorrinha dela, que ela chegou em casa e sempre brincava com a cachorrinha, e foi nesse ímpeto, né, de ir brincar com a cachorrinha, só que a cachorrinha já tinha morrido. Então isso é um Otsus. E esse livro, ele também tem várias brincadeiras, né? Ele vem com esse marca-páginas, que faz com que em alguns poemas, né, você leia com ele e aí tem um outro efeito. Ele vem também com esse cartão, né? Que agora eu até esqueci como é o nome dessa técnica, mas você consegue enxergar aqui algumas coisas escritas se você olhar fixamente para ele. Então, tem toda essa brincadeira. E aqui a Priscila fala, né? Experimente ler em sequência, ler ao acaso, deslizar o marca-página laranja sobre os poemas, usar um espelho para ler algumas páginas, né? Que as palavras são ao contrário. Tem alguns poemas que são circulares, eles são marcados com asterisco, porque quando você chega ao final do poema, você volta e volta e volta e fica
nesse movimento circular. Então, é bem interessante. E vamos ler aqui mais um poema. O mendigo com seu amigo. O cão apareceu primeiro. Parecia o meu falecido, farejando, abrindo caminho. O mendigo virou a esquina em seguida. O cão voltou, fizeram-se festa. Horas depois voltei a vê-los, quadras adiante. Iam faceiros. O mendigo com seu espólio, o cão com seu amigo. É uma cena tão bonita, né? Que aos olhos de uma pessoa comum, que não é um poeta, pode ser uma coisa tão simples, né? E que a Priscila conseguiu aqui transformar num belo poema. Vamos ler mais um. Para amanhecer. Com as mãos em conchas, para meus olhos pérolas, contemplar é olhar a partir de dentro. Também uma bonita reflexão, né, sobre a contemplação, sobre olhar para dentro. Muito bonita. Vamos lá. Aqui tem um bacana. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Que é para ler. Ele é todinho, né, para ser lido com o marcador. Laranja. Ele fala sobre o silêncio. E é um poema circular também. Há palavras que não foram contaminadas pela sinonímia. Há palavras que ainda não foram inventadas. Exultam na potência do silêncio. E aí no movimento você retornaria. Há palavras que não foram contaminadas pela sinonímia. Há palavras que ainda não foram inventadas. Exultam na potência do silêncio. E é bem interessante porque quando a gente usa marca-página laranja, a página aparece em branco. Então, como o silêncio. Muito inteligente essa Priscila. E também o pessoal aqui da editora, né, da Editora Insight e Nexo Design, que fizeram esse trabalho belíssimo de diagramação do livro, né? Vou ler mais um aqui que eu adoro. Fronteira. Será que são tão más as coisas mais horríveis feitas em situações extremas, quanto as pequenas maldades feitas só por fazer sem necessidade? Vamos refletir sobre isso, né? Tem gente que faz aí maldade só por fazer e muitas vezes algumas maldades são inevitáveis, né? São feitas em situações extremas. Bom, vamos lá. Não adiantou queimar os livros, os bilhetes, as dedicatórias. São a prova de fogo, as memórias. Esse também é um poema curto e muito belo. Não adianta a gente fazer o que for, né? Queimar, jogar fora. Enfim, as nossas memórias são a prova disso tudo, né? Muito bonito. Vamos aqui ler mais um. Se o que é longe ou faz tempo não te diz respeito, aumenta o risco de que se repita. Esse poema, eu acho ele muito pertinente, né, para os dias atuais. E mesmo sendo, né, um poema que tem aí suas diversas interpretações possíveis, para mim ele tem um cunho muito histórico, né, da questão da própria história do Brasil e da história do mundo, com questão às violências, né, aos regimes ditatoriais, ao Holocausto e coisas desse gênero, porque se o que é longe ou faz tempo não te diz respeito, aumenta o risco de que se repita. E já dizia, né, um grande filósofo que é preciso lembrar para que não se esqueça, não se repita certas atrocidades. Muito bem. E esse aqui também é um poema muito curtinho, apenas 3 palavras. Distrair para destruir. E para esse poema eu só tenho também uma palavra e se chama Salles. Eu tenho pavor desse homem, Salles, Ricardo Salles, nosso ex-ministro, né, que veio com aquela pérola maravilhosa, né? Ai, tá todo mundo preocupado com a pandemia, tá todo mundo preocupado com
Covid, então vamos aproveitar para passar boiada, vamos passar tudo, né? Passar tudo. Então, Ricardo Salles, nosso ex-ministro do Meio Ambiente, que era o próprio lobo cuidando dos cordeiros, né? Então, essa praga aí fazia muito isso, né? Distrair para destruir. Enfim, não tá fácil, né? Ser brasileiro, viver no Brasil, nem nesse mundo que vivemos hoje em dia, né? Mas vamos lá, vamos para uma coisa mais suave, mais tranquila, né? Aqui para um déjà vu. O sorriso mais lindo que já vi era Banguela. A rosa mais linda que já vi não tinha pétalas. Ah, eu também já vi alguns sorrisos lindos, banguelinhas, tanto de bebezinho quanto de pessoas já mais velhas. E também sei que muitas rosas por aí não tem pétalas, mas são as rosas mais lindas, né? Muito bonito também. A Priscila tem esse dom, né? De pegar coisas tão simples e transformar em poemas tão bonitos. E agora, para finalizar esse nosso vídeo tão poético, eu deixo vocês também com esse poeminha pequenininho, mas cheio de significado, e desejando que vocês continuem com muita poesia na vida de vocês. Antes que se esvaia em branco o dia, faz-te poesia. Odissos, de Priscila Prado. Vou deixar aqui embaixo o link para quem quiser comprar esse livro maravilhoso. E também convido vocês a conhecerem, né, os outros trabalhos da Priscila, que já estão aqui no canal, e conhecerem as redes sociais da Priscila. Ela é sempre muito disponível para conversar, então vão realmente conhecer porque vale a pena. Se você não é inscrito ainda no canal, aproveita e se inscreve, apoie, né, esse canal que não tem grandes pretensões, mas quanto mais pessoas se inscreverem, ajuda muito aqui. E um beijo e até a próxima semana. Tchau, tchau!